Uma ação conjunta das polícias civil, militar e penal com o Ministério Público desarticulou um plano de atentado contra autoridades no interior aqui de São Paulo. E para falar sobre mais essa operação, o Jornal da Manhã recebe o promotor de justiça Lincoln Gaquia, a quem eu agradeço já a disponibilidade. Promotor, muito bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso também. Bom, promotor, essa não é a primeira vez que a Polícia Civil, por meio do GAECO, Serviço de Inteligência, enfim, consegue desarticular, o planejamento, o monitoramento, pelo menos a intenção, dessa facção criminosa contra autoridades, envolvendo o senhor, um dos principais promotores aí de combate ao crime organizado, isso já há anos, Queria uma manifestação do senhor, como o senhor avalia a persistência dessas ameaças, se isso de alguma forma muda a maneira como o senhor atua no combate a essas facções criminosas? Olha, eu enxergo como um atentado contra o Estado, na medida em que sucessivas vezes são descobertos planos de atentados contra autoridades. No meu caso aqui, eu contabilizo pelo menos uma dezena de planos para me assassinar. Esse último chegou bastante perto, porque houve um monitoramento, foi uma investigação da Polícia Civil, com a inteligência da Polícia Militar, do GAECO e da Polícia Penal. Eles monitoraram a minha rotina, o meu deslocamento diário para o Ministério Público, outras rotinas, como ir da academia, etc. E do Roberto Medina, que é o coordenador dos presídios da região oeste de São Paulo, também fizeram filmagens da residência dele, o trajeto que ele costuma fazer para ir até a coordenadoria, que fica dentro de uma unidade prisional. Então, tudo isso foi colhido agora, de junho para cá, por esses criminosos, a mando da cúpula do PCC. Eu já havia dito anteriormente, mas eu repito. Havia um salve, uma ordem do PCC para assassinar o doutor Rui Ferraz Fontes, o promotor Gaquia, que sou eu, e o doutor Roberto Medina. Esse salve estava parado e ele voltou a correr. Então vejam que os levantamentos para o assassinato do Rui Ferraz Fontes também são mais ou menos da mesma época, junho e julho desse ano, que foram feitos aqui em relação a mim, estão sendo feitos em relação ao Roberto Medina. Infelizmente, o doutor Rui foi vítima de atentado e acabou sendo morto por esses criminosos. Promotor, o nosso repórter David de Tasso também está conosco nessa manhã, vai participar dessa entrevista e vai fazer também uma pergunta para o senhor. Exatamente, acompanha a rotina do Dr. Lincoln, também do Roberto Medina, conheço ambos, já que era de Presidente Prudente. Mas, doutor, o senhor citou num ponto que eu acho que é fundamental para a gente esclarecer, Já há evidências, então, do celular encontrado com o Vitor Hugo, que foi o primeiro preso nessa manifestação por parte da Polícia Militar, que ele foi preso por tráfico de drogas, e na sequência verificou-se ali que tinham esses elementos, vídeos, fotos das autoridades, tanto do senhor como também do Roberto Medina. Existem evidências, então, que possam comprovar que a morte foi encomendada pelo PCC, não pelo Dr. Rui, em relação à atuação dele na Secretaria de Administração, mas enquanto ele era ainda delegado-geral da Polícia Civil? Olha, veja, com relação ao assassinato do Dr. Rui, é claro que as investigações ainda estão em andamento, nenhuma hipótese está sendo descartada, seja pela Polícia Civil, seja pelo Ministério Público. Porém, os indícios são fortes no sentido de que a ordem partiu do PCC e o setor da sintonia restrita teria sido responsável por esse assassinato. Todos os criminosos que já foram presos até agora, em relação ao assassinato do Dr. Rui Ferraz Fontes, são integrantes do PCC, alguns deles ligados à sintonia restrita. Então, um assassinato de uma autoridade, foi ex-diretor-geral, ex-delegado-geral de São Paulo, ex-diretor do DEIC, DENARC, DHPP, enfim, dos principais departamentos da Polícia Paulista, não poderia ser dado aí sem o aval do PCC.
né, principalmente porque teve a participação de integrantes. E é a mesma ordem, né? Essa ordem já havia aí há quase uma década para assassinar o Rui Ferraz, para assassinar o Medina e a mim também, né, devido ao trabalho que a gente tem feito aí nas últimas décadas contra o PCC. E há indícios, sim, de que esse assassinato foi determinado pelo PCC e é a mesma ordem que estava sendo cumprida em relação ao Roberto Medina e também em relação à minha pessoa. Agora, Dr. Lincoln Gakia, falando conosco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, é impossível impedir esse salve, essa comunicação presídio-ruas que ocorre ou não? Olha, o importante dizer é que o PCC hoje ele tem muitos integrantes, inclusive da liderança em liberdade, né? Alguns já cumpriram pena, saíram pela porta da frente dos presídios, outros estão foragidos. Então essas ordens não saem só do sistema prisional. É claro que ordens para assassinar autoridades que têm um certo destaque nessa área, como é o meu caso, do próprio Dr. Rui, né, que foi um precursor aí nessas investigações, Dr. Medina, essas ordens, elas necessariamente saem da cúpula, né? Um integrante de menor expressão não teria autonomia para determinar esse tipo de assassinato. O que acontece é que não há um isolamento completo, mas em nenhum país do mundo, né? Nem mesmo no sistema penitenciário federal, você consegue impedir que o preso tenha contato com o mundo externo, porque em que pese ele não ter acesso a telefone celular, ele tem ainda as visitas dos seus familiares, né? Ele tem o contato com advogados, então, por vezes, eles conseguem, sim, passar essas ordens de maneira codificada, cifrada, para que essas ordens cheguem até os comparsas em liberdade. Mas não é só essa a maneira, porque, como eu disse, tem muitos integrantes do PCC hoje que estão foragidos, alguns em liberdade, e a maioria deles na Bolívia, inclusive escondidos, né? E de lá eles conseguem não só passar essas ordens, como coordenar esse tipo de atentado também. Dr. Lincoln, eu queria um rápido comentário do senhor a respeito do pacote antifacção, como o governo está chamando, de medidas que foram apresentadas pelo ministro da Justiça e que o governo tenta, de algum modo, endurecer o combate às facções, ao crime organizado de um modo geral, com penas mais elevadas, a maior possibilidade de algum modo, confiscar os bens dessas facções. Ou seja, esse pacote antifacção, no seu entender, é uma alternativa para a gente tentar combater essas facções? Lembrando que não é só em São Paulo, mas elas se estendem pelo Brasil inteiro? Sem dúvida, né? Eu, inclusive, fiz parte do grupo de trabalho do Ministério da Justiça que ajudou a elaborar esse projeto de lei. É um projeto importante, eu chamo de projeto antimáfia, embora o Ministério da Justiça tenha denominado projeto antifacção. Na minha opinião, nós já temos uma máfia, pelo menos uma máfia no Brasil, ou algumas. O PCC é uma delas. Acho que todas as últimas operações, inclusive do Ministério Público, comprovam, né, que a organização mudou de estatura, hoje ela tem um perfil mafioso, e esses avanços, essas mudanças na legislação, elas são fundamentais para que a gente tenha uma ferramenta, né, para que a gente possa combater esse tipo de organização. Então, o projeto de lei ele prevê, por exemplo, a possibilidade de infiltração numa pessoa jurídica que tenha participação, por exemplo, de organização criminosa qualificada. Ela prevê a possibilidade de intervenção nessa pessoa jurídica, ela prevê a possibilidade de expropriação de bens, no confisco extraordinário de bens de criminosos ligados a organizações mafiosas, em que se inverte o ônus da prova. O criminoso é que tem que comprovar que os bens que ele tem são de origem lícita, né? Se ele não conseguir essa comprovação, ele perde esses bens para o Estado. Então, todas essas ferramentas ajudarão, sim, no combate mais eficaz tipo de organização, que eu repito, já atingiu o status de máfia. Promotor Lincoln Gakia, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan e um bom dia aí ao senhor. Obrigado, eu que agradeço a todos. Um bom dia. Bom dia.
9h48, mais informação ao vivo, chegando agora de Minas Gerais, porque Minas vive uma onda de criminalidade com o aumento do tráfico de drogas. Criminosos de facções como o PCC, Terceiro Comando Puro, teriam feito até mesmo uma aliança estratégica. Vamos entender mais sobre esse assunto com o Rodrigo Costa, que chega ao vivo com os detalhes. Oi, Rodrigo. Oi, Soraya. É exatamente isso. Esse comunicado circula nas redes sociais aqui em Minas Gerais e revela que ao menos 4 facções criminosas, Primeiro Comando da Capital, PCC, Terceiro Comando Puro, TCP, Família R, que seria Anjo Rebelde, e Tropa do Douglas, TDD, anunciaram nesse comunicado uma suposta união estratégica aqui no estado. No texto que circula, sem nenhum tipo de assinatura, os grupos afirmam ter firmado um pacto de paz, justiça, união e liberdade, declarando inclusive o fim das divisões internas. O alerta, ele é direcionado a pessoas que atuam dentro e fora dos territórios das organizações, na rua ou na cadeia. Apesar do suposto comunicado ser vendido como algo novo, pelo menos 3 dessas facções já têm ligação entre elas, que é o PCC, o TCP e o Anjo Rebelde. O TCP, inclusive, é visto no meio policial, de acordo com algumas informações, como uma extensão da facção paulista na capital mineira. A novidade seria a chegada da Tropa do Douglas no grupo. O governo de Minas, ele informou que nesta quinta-feira, que monitora todas as questões relacionadas a possíveis conexões entre as facções criminosas a partir da inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública aqui de Minas. A pasta, ela também diz que implementou uma rígida política de isolamento de integrantes do crime organizado em unidades prisionais especiais. Se a união for verdadeira, de acordo com alguns observadores, de acordo com alguns especialistas, isso indicaria uma reafirmação da colaboração entre elas e sugere uma aliança para fazer frente ao Comando Vermelho no estado de Minas Gerais. O estado, portanto, confirmou que monitora essa possível mensagem, que monitora essa possível informação dessa união de facções aqui no estado de Minas Gerais. Soraya. Obrigada, Rodrigo, pelas suas informações. Rodrigo Costa conversando com a gente ao vivo, direto de Minas Gerais.